Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um encontro do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa meditação no livro de Gênesis. Estamos caminhando aí nesse livro tão bacana, né? O primeiro livro da Bíblia, um livro que nos traz histórias riquíssimas do começo, da caminhada aí até a chegada ao povo de Israel, que estava ali na região do Êxodo, saindo da escravidão do Egito, para adentrar na Terra Prometida. Então, na verdade, quando Moisés escreve esse livro de Gênesis, ele tem esse propósito de ensinar esse povo que estava aí a caminho da Terra Prometida o que tinha acontecido até aquele momento, para que eles pudessem entender nas promessas que Deus fez para a nação de Israel e, na verdade, as promessas que Deus fez para nós, que hoje também fazemos parte dessa aliança com Deus. Então, apesar do livro de Gênesis ter sido escrito primordialmente para eles, também serve muito para nós e nos traz muitos ensinamentos, né, desta promessa que Deus tem para todos aqueles que Ele escolheu para serem seus filhos, seus descendentes por meio de Jesus Cristo, que também se expandem, né, Jesus como homem, descendente de Abraão, mas Jesus também descendente de Deus, o Filho unigênito de Deus. Jesus, ele é, ao mesmo tempo, perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus, algo que a gente chama de união hipostática, né? Ele tem essas duas naturezas. E a natureza humana, apesar de ter a sua geração em Maria pelo Espírito Santo, a gente também tem ele como o descendente de Abraão, na verdade aquele descendente prometido lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, né? Aquele que, descendente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, venceria o pecado e nos devolveria nos devolveria para aquele lugar que Deus criou para que vivêssemos e naquele estado de perfeição que ele deseja e desejava que a gente vivesse, né? Então esse é o grande propósito. Então nós vamos avançar hoje pelos capítulos 16 e 17 e continuar aí o nosso conhecimento sobre, então, a história. Mas antes vamos orar pedindo a orientação de Deus para que possamos aproveitar o máximo possível esse momento e possamos principalmente trazer transformação em nosso coração com as verdades aqui apresentadas. Papai, mais uma vez obrigado por podermos estar aqui diante da Tua Palavra, diante dos nossos irmãos, para expor um pouquinho daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Na verdade, o Senhor tem muitas coisas a nos ensinar, mas nós, às vezes, temos um caminho mais lento para se cumprir ou para entender, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos incentivado, tem nos dirigido para que possamos caminhar. E mais uma vez pedimos humildemente que o Senhor nos dirija nesse momento, que o Seu Espírito Santo tome posse de tudo o que vai ser feito aqui, Ele nos dirige em todas as ações, falas e entendimento, e que Teu nome seja glorificado acima de tudo. Também que o nosso coração esteja aberto, quebrantado, para que nós recebamos a Tua verdade e que ela produza um fruto de arrependimento, um fruto de transformação, para que possamos cada vez mais parecer com o Seu Filho, o nosso Senhor e amado Mestre Senhor Jesus Cristo. Entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, nós vamos começar o capítulo 16, primeiramente dos versos de 1 a 6. Então, Gênesis 16, dos versos 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já havia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você.
Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então até aqui a palavra de Deus. Recordando só no capítulo 15, então, depois daquele processo que Abraão sai da guerra, presta culto para Deus, Deus renova a sua aliança com Abraão, faz inclusive aquela passagem maravilhosa que ele pede os animais para que Abraão cortasse eles no meio, abrisse, e Deus passa no meio, afirmando que era uma aliança que Deus era o único responsável em cumpri-la. E essa aliança, ela, então, compreendia-se numa descendência, numa bênção, né, que inclusive é uma bênção para as nações também, e na terra prometida. Mas, em foco aqui, vamos falar da descendência. Então, Deus tinha prometido essa descendência para Abraão. E aí, logo, então, vem essa passagem, e Sarai, né, mulher de Abraão, até aqui o nome dela ainda não tinha sido alterado, ela, então, começa a pensar, poxa, ele recebeu a promessa de uma descendência. Só que ela não tinha ainda tido a oportunidade de dar filhos para Abraão. Cabe lembrar a gente aqui, e aí no versículo 3 a gente vê, que Abraão aqui já está com 85 anos. Por quê? Porque ele sai de Harã com 75 anos. Nós vimos isso em Gênesis 12:4. Inclusive em Gênesis 16:15, nós vamos ler mais para frente, a gente percebe também que ele vai ter Ismael com 86 anos. Então, isso aqui nos mostra, nos garante que ele tinha 85 anos, e Sarai, que era 10 anos mais nova que ele, tinha 75 anos. Então, essa preocupação dela não era injusta, porque eles já eram de idade avançada realmente. E ela acho que começa então a pensar, poxa, eu com 75 anos, já passou quase toda a minha vida, eu não dei um descendente para ele ainda. Aí vem essa ideia dela, poxa, acho que eu vou então oferecer a minha serva para ele, para que ele tenha um filho. E na verdade, para que eu possa formar família por meio dela. Isso era muito comum na época, tá? Não é que Sarai está fazendo algo aqui de forma totalmente aleatória do que acontecia. Não, isso acontecia na época. Mulheres que eram estéreis, que não conseguiam ter filhos, os seus maridos possuíam as suas servas, e na verdade a serva era só usada para gravidez, porque depois o filho passava a ser descendente do marido com a esposa. A gente vai ver muito isso na história de Jacó, né? A gente tem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. As duas mulheres efetivas, né, de Jacó, que é Lia e Raquel, elas tiveram filhos, mas as suas servas também. A gente vai perceber, inclusive, que Raquel, que era até a esposa mais desejada por Jacó, ela demorou muito para ter filho. Ela foi ter os últimos 2 filhos, né, que foi José e Benjamim, né? E antes disso, ela mesma tinha dado as suas servas para Jacó para ter filho, para que esses filhos da sua serva fossem filhos dela também. Então, isso era uma prática comum. Sara não estava inventando algo aqui maluco, ela estava fazendo o que realmente o pessoal fazia na época. O grande problema aqui de Sarai foi que, na verdade, ela resolveu ajudar sem consultar Deus. E vai ser a mesma coisa com o que acontece com Abraão, porque a gente vê com Abraão, né? Porque a gente percebe aqui que então ela oferece a sua serva para Abraão e Abraão aceita. E a gente não vê nenhuma vez aqui Abraão fazer qualquer menção em consultar a Deus. Mesma coisa que aconteceu quando ele foi para o Egito, na época da fome, e deu aquele quiprocó todo, né? A mesma coisa é que, mais uma vez, Abraão conversa com Sara, eles bolam um plano ali, um jeitinho para tentar ajudar Deus, entre aspas, e não envolve Deus nesse plano. Esse é o grande problema aqui, né? Ela poderia até pensar sobre isso, mas deveria levar isso para Deus. Olha, eu tenho 75 anos, não tive filho, meu marido tem 85, ele precisa de um descendente. O Senhor prometeu um descendente e nós pensamos em fazer isso. O que o Senhor acha? Seria o mais razoável aqui. Mas eles não, mais uma vez, eles executam um plano, põem em marcha esse plano sem questionar a Deus. No versículo 4, nós percebemos então que Abraão concebe com Agar, ele conhece Agar, né? Aqui ele fala na relação sexual deles.
Ela então engravida e aí começa algo interessante, porque ao engravidar ela começa a desprezar Sarai aqui, né, no momento. E o que é importante para a gente isso? Quando a gente pensa que ela começa a desprezar Sarai, eu imagino, até porque ela vai falar isso no versículo 5, né, imputando isso a Abrão, provavelmente Abrão então começa a tratar bem Sarai, tratar bem Agar. E Agar, ao ser bem tratada, começa a se colocar numa posição de, né, quase querer ser senhora também, né? Esquecendo a sua posição de serva e principalmente de que aquele filho era um filho que seria de Sarai, não dela. Então ela começa a ir para um papel, mas isso tudo eu tenho em mente claramente que é, mais uma vez, pelas pessoas não perguntarem, nesse caso aqui, Abrão e Sarai, não perguntarem a Deus se o plano era correto. Você vê, um plano onde Deus não está envolvido tende a dar problema. É muito importante a gente ter em mente hoje que nós podemos fazer planos, mas o que vale é o plano que vem de Deus. Então nós devemos consagrar, nós devemos consultar, nós devemos entregar os nossos planos para Deus, para que a gente não sofra esse mesmo problema aqui. Então ela despreza e aí começa o caos que é natural na relação humana depois da queda, né? Uma brigando com a outra e aí Sarai, então, questiona Abrão fala, Abrão, essa causa é entre mim e você precisa resolver, e inclusive ela chama a Deus na história que Deus seja o nosso juiz, então ela impõe a Abraão a resolução desse caso. Provavelmente, aqui é uma menção muito rápida que ele fala, mas provavelmente deveria estar dizendo assim, olha, você está deixando a situação ir para um caminho que não é o caminho correto, a ponto dela estar me desprezando. Só que Abraão, em vez de resolver, ele transfere o problema para Sarai, fala, ela está na tua mão, faz aí o que você quiser. E aí a gente vai ver que isso também é ruim, tá? Às vezes quando ele foge da responsabilidade aqui, vai acontecer algo desnecessário. Por quê? Porque Sarai, provavelmente movida pelo ódio, movido pelo ciúme ou pela inveja, ela maltrata demais Agar. Ela maltrata a tal ponto que Agar vai fugir. Ela foge. Então, você vê, não foi tratado da maneira correta. Abraão simplesmente se esquivou do problema, deixou que Sarai resolvesse e a solução não foi a melhor. Uma vez que ela agiu com tamanha força, com tamanha desproporcionalidade em maltratar Agar, a ponto de Agar, então, fugir, é o que a gente termina no versículo 6, né? E mais uma vez lembrando, gente, o grande objetivo dessa primeira passagem é a gente lembrar isso, né? Mais uma vez, eles fazem planos e não consagram a Deus, e não perguntam para Deus, e não colocam isso diante dele, para saber se é um plano viável. A gente precisa tomar cuidado com isso. Na vida, a gente vai fazer muitos planos, isso não é errado. O errado é a gente montar um plano e não consagrar esse plano para Deus. E isso vale desde coisas pequenas, de planos pequenos, até grandes planos. Nós precisamos ter isso em mente. Eu vou confessar para vocês aqui que desde que eu tenho começado os meus estudos e aqui eu sei disso, eu ouço isso e hoje mais uma vez eu ouço isso. E muitas vezes eu não consigo pôr na mão de Deus, até pela correria, por esquecer. E gente, é nítido, os planos que eu não envolvo Deus, dá zebra. É uma pena que muitas vezes a gente ainda peca. E aqui a gente vê que é o mesmo caso de Abrão, isso vai acontecer na nossa vida. Você vê, Abrão já tinha visto o que aconteceu no plano mal feito com Ló, no plano mal feito lá com o Egito, e mais uma vez ele vai ver que é a nossa dinâmica. Mas é um chamado para nós, um chamado para mim, um chamado para vocês, para que a gente consagre os nossos planos para Deus, para que a gente evite problemas. Senão a gente vai ter problemas. Isso é muito importante. Avançando então agora dos versículos 7 a 16, então Gênesis 16, de 7 a 16. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem,
Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado de Ber-lai-roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então aqui nós continuamos a história, ela foge então, né, da casa de Abrão por causa das maldades, por ser maltratada por Sarai. Mas o mais legal de tudo isso, gente, mais uma vez a gente consegue perceber a misericórdia de Deus. Mesmo diante de o homem esquecer dele, de não perguntar para ele seus planos, e no caso aqui de Agar, provavelmente Agar nem o reconhecia como Deus da sua vida, como Abraão e Sarai, por exemplo, né? Mas mesmo assim, as misericórdias de Deus são tão grandes que ele vai ao encontro da pessoa. E aqui é um dado importante para a gente, mais uma vez eu falei isso a semana passada e reafirmo aqui, reforço aqui, como Deus se envolve com o seu povo. No caso de Sarai, isso é importante, porque ela vem de uma cultura egípcia e os outros deuses dali eram o contrário, eles não se envolviam com o seu povo. Na verdade, parecia para os outros deuses ali que eles cultuavam que o povo era um fardo para eles e que se o povo não adorasse de uma maneira, não oferecesse oferendas, ofertas, ele não se envolveria com o seu povo. Então quer dizer, se o povo não fizesse tal oferta, ele não mandaria a chuva, não mandaria o sol, o povo não seria fértil. Mas aqui nós estamos vendo algo ao contrário do único e verdadeiro Deus, que é um Deus que se envolve mesmo sem a pessoa fazer nada. Pelo contrário, aqui ela está sendo totalmente desobediente. Mas Deus vai ao encontro dela, Deus vai ao nosso encontro por meio das suas misericórdias e da sua graça. Isso é maravilhoso, ele se envolve na história, ele está a todos os momentos nos sacudindo, nos acudindo, nos suportando, nos sustentando, mesmo quando a gente não põe os nossos planos diante dele, ele não se esquece de nós, mostrando que é um Deus presente e principalmente que corrige o rumo das coisas. Naturalmente ele está fazendo isso, penso aqui, também pelas promessas que ele tem com Abraão e pela fidelidade de Abraão. Não que a gente tenha... Abraão a gente percebe em vários momentos, e ele falhou aqui na passagem anterior, como eu falei outras vezes, não que ele é um cara perfeito, mas Abraão era alguém que sempre respondia em fé. E o que é responder em fé? Davi também nos mostra muito isso, né? Não é você ser perfeito, é você, diante dos erros, entender que errou, entender e pedir perdão para Deus, em trazer transformação, em trazer arrependimento para o seu coração. Esse eu acho que é o grande motivo. Mas aí voltando aqui, então no verso 7 a gente percebe aí o anjo aparecendo para ela. Aqui tem uma condição importante, muitos entendem que quando ele fala que o anjo do Senhor é uma pré-encarnação de Jesus, uma das formas que Jesus aparecia. Existem outros comentários que têm outros pontos de vista, mas eu gosto dessa, que penso que é o anjo. Quando fala o anjo do Senhor, estamos falando de Jesus. Então ele vai ao encontro de Agar. Uma coisa interessante que ele fala para Agar quem ela é: Agar, serva de Sarai. Então ele não deixa de falar a verdade. Agar, se lembre, você é serva de Agar. Mas ele a procura. E um dado interessante é isso, mais uma vez citando, é ele que vai ao encontro de Agar. Em nenhum momento Agar clamou, pediu para ele, não falou nada. Deus que vai ao encontro de Agar, né? E encontra Agar. Uma versão aqui, na verdade eu li a Nova Versão Internacional, fala o procurou. A versão Almeida Revisada fala encontrou, que mas mostrar isso, Deus encontra, ele vai ao encontro, né, de Agar. E aqui nós temos aqui também uma menção interessante que fala, né, que ela estava ali na região de Sur. A região de Sur é uma região próxima ali da Palestina. Palestina ficava no meio da onde ela estava na casa de Abrão e o Egito. Então provavelmente ela estava rumando para o Egito, né, que era da onde ela tinha saído, e ela se encontrava ali mais ou menos no meio do caminho na região de Sur.
E aí o anjo, então, no versículo 8, faz uma pergunta interessante para ela. De onde você vem e para onde você vai? Deus já sabe, né? Não precisaria perguntar. Mas por que eu penso que ele faz essa pergunta, então, para Sarai, para Agar? Para trazer ela para a verdade da situação. Porque a gente percebe que ela responde da onde ela estava vindo, mas ela não consegue responder para onde ela está indo, né? Então a atitude dela é uma atitude que ela mostra muito de fugir da situação, mas sem entender o resultado, o final, para onde isso vai levar. Ela foi maltratada, e ninguém gosta de ser maltratado, acho que ela agiu até como muitos agiriam, na emoção, fugiu, mas ela não pensou em nenhum momento aonde isso levaria ela. E, gente, a gente pode pensar que não, mas naquela época, para uma mulher sair sozinha andando, primeiro, que é uma região hostil, é uma região de deserto, né? O deserto é uma região que de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Então é muito hostil. Segundo, para ela ser encontrada por qualquer outro homem e sofrer maldades maiores do que ela sofria com Sarai era muito grande. Então percebemos aqui, e esse que eu acho que é o motivo que Deus faz essa pergunta, para mostrar para ela, olha a decisão que você tomou diante do desespero, olha o risco que você corre. Então, creio que essa pergunta de Deus vai muito nessa situação de chamar Agar para a realidade. Tudo bem, o fato de você ter saído pode ser até justificável, por você estar sofrendo maldades, por você estar sendo maltratada, mas você não tem para onde ir, né? E por ela ser serva, ela não deixou, por exemplo, a família dela no Egito, ela, né, foi dada em casamento, não, ela foi tirada numa situação já de escravidão. Então ela ia voltar para onde? Então Deus acho que tem muito esse propósito. E aí depois, então, acho que trazendo ela para a razão, fala, ó, vamos esquecer um pouco a emoção que te trouxe até aqui, vamos trazer a razão. Ele começa a falar e diz para ela, volte para a casa da sua senhora e se submeta a ela. Então volte para aquilo que era o teu propósito original, de se submeter a ela. Mas mais legal do que isso, ao falar isso, volte e se submeta a ela, ele faz aqui 5 colocações muito legais para ela. O anjo dá para ela uma promessa, uma confirmação, uma orientação, uma explicação e uma profecia. Então ele faz 5 ações aqui com ela. Então a gente percebe no versículo 10 a promessa, né, uma promessa de que seu filho nasceria, né, porque na verdade ele fala assim, o seu filho vai ter uma descendência muito numerosa que você não vai nem conseguir contar, mais ou menos como ele fez com Abrão lá atrás, né? Então, confirmando, seu filho vai nascer porque você vai ter uma descendência tão numerosa. E isso vem no versículo 11 com essa confirmação, que ela realmente estava grávida. Porque assim, naquela época, a gente não tinha teste, não tinha essas coisas. Então eles tinham a percepção que estava grávida, e eu penso até que a própria dificuldade em se ter filho era muito maior que agora. A gente percebe hoje na nossa cultura, onde nós temos uma medicina extremamente avançada, quantas crianças morrem ou grávidas perdem seus bebês, imagina naquela época, mas Deus está confirmando. Você está grávida. Então ele dá uma promessa que a descendência dela, por meio do seu filho, seria uma descendência tão numerosa que eles não poderiam contar. Confirma que ela estava grávida. Aí ele faz uma orientação e diz, dê o nome dele de Ismael, né? Então Deus faz essa colocação para ela, dá uma explicação por causa disso. Por que eu quero que você dê o nome de Ismael? Para que você se lembre que Deus ouviu você no seu sofrimento. O nome Ismael tem a ver com Deus ouve. Então, para que ela sempre lembrasse, os seus descendentes também, de que Deus ouviu o sofrimento dela. Gente, não foi ela que pediu e chamou a Deus para o sofrimento dela. Foi Deus que ouviu o sofrimento dela. E essa é a explicação do nome de Ismael. Então, Deus dá essa explicação. E Deus faz uma profecia, né, de como seria Ismael e, então, consequentemente, os seus descendentes. Ele faz uma menção aqui de jumento selvagem, que dá a implicação de um povo indomável, de um povo hostil,
e aí que brigaria com todas as nações, né? Fala que ele seria, ou sua descendência seria contra todos, e todos seriam contra eles, com um nível de hostilidade muito grande. E a gente vai perceber durante a história bíblica, e é o foco de Moisés aqui, como até hoje essa hostilidade existe. Os filhos de Ismael hoje são associados aos islâmicos, ao povo árabe principalmente. E a gente percebe esse conflito até hoje, principalmente com Israel. Eles perseguem os cristãos também, mas principalmente com Israel. Então essa tensão entre Ismael e os seus descendentes com os irmãos, com a descendência de Isaac e com todos os descendentes da promessa. Então essa tensão de relacionamento. E Deus faz essa profecia, a profecia que a gente vê até hoje. Essa tensão entre Israel e o povo árabe ali, Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Irã, é resultado dessa profecia, que não é resultado não, já tinha sido profetizado aqui por Moisés lá atrás e vem acontecendo durante toda a história. Então, Deus faz, por meio do anjo, essas cinco coisas com Agar. Aí ele continua, então, a história continua no versículo 13, e ela reconhece, aí tem algo maravilhoso, porque aí eu acho que ela, né, então ela volta para a razão, ela ouve essas cinco coisas que Deus faz para ela, e aí ela então reconhece, e aí ela fala algo, aqui fala, né, que ela nomeia Deus, e na versão Almeida revisada fala que ela invoca o nome de Deus como: Tu és o Deus que me vê. Olha que coisa linda, ela reconhece isso, que você é o Deus que me vê. Lembrem-se, gente, ela é uma egípcia que provavelmente não cultuava. Aqui poucos na época, né, tinham ainda essa identidade com o Deus verdadeiro. A gente vê a descendência de Sem, um pouco, terminando em Abrão. Nós vemos, por exemplo, alguém que é da mesma época de Abrão, por exemplo, Jó, que não é da região de Abrão, mas é alguém que também tinha em Deus o seu alicerce, mas muitas das outras culturas, principalmente aquelas que foram dominadas pelos povos cananeus, os descendentes de Cã, na verdade, já tinham distorcido a história e a verdade, a ponto de criar uma série de deuses. O próprio Abrão, quando é tirado da terra de Ur dos caldeus, uma terra totalmente idólatra, provavelmente ele e Terá também eram idólatras. Então Agar, ela sai de uma cultura de outros deuses, e aqui ela está reconhecendo o Deus, e o Deus que de certo modo ela tinha um certo contato aí por Abrão, né? Mas ela sabe que esse Deus, o único Deus, é um Deus que vê. Mais uma vez, e Moisés aqui está trazendo esse conceito para o povo de Israel. Diferente dos outros deuses que se põem lá nos seus Olimpos, nos seus tronos e não se envolvem com o seu povo, pelo contrário, parece que só quer explorar seu povo, querer oferenda, querer ser agradado. O nosso Deus não, o único Deus não, o Deus verdadeiro se envolve com o teu povo, ele vê o teu povo. E Agar reconhece isso: Tu és o Deus que me vê. E esse Deus que vê e que viu Agar é o mesmo Deus que vê a nós, que me vê todos os dias, que vê vocês todos os dias. Então, é o mesmo sentimento que a gente deve ter de Agar, que nós temos um Deus que vê. E ela ainda, né, fala ainda, né, ela usa uma frase aqui, né, teria eu visto aquele que me vê? Aqui, dando aquela situação, é uma pergunta, acho que chama pergunta retórica, né? Que é uma pergunta, mas sim para indicar, né? Assim, teria eu visto, entendeu? Aquele que me vê. Indicando aqui que para ela, o anjo do Senhor que ela viu era o próprio Deus. O Deus, então, que ela aprendia aí na casa de Abrão, que era o Deus de Abrão. E um detalhe importante no versículo 14, ela então, na verdade ela não, a gente vê que aquele lugar passa a ser chamado Ber-lahai-roi, né? Que quer dizer exatamente que é essa questão que Deus vê, né? O Deus que nos vê.
provavelmente pela história dela. Não foi ela, e mesmo que tenha sido ela, porque imagina, ela está sozinha ali na situação, ela deve ter chego lá na casa de Abrão de novo, ter contado a história para ela, ter contado essa história para Ismael ter contado para os seus filhos, e a gente inclusive vai ver no capítulo 25 que o próprio Ismael no futuro vai viver nessa região, então provavelmente essa história de Agar ficou tão enraizada, tão famosa, na verdade a história da provisão de Deus para Agar ficou tão enraizado que eles deram futuramente o nome dessa cidade, Berlairoi, Deus que vê, né, como um memorial disso, que Deus um dia olhou para sua escrava, viu a sua serva e proveu, e a direcionou de volta, e a sustentou. Isso é um dado bem bacana para a gente aí, né? E aí a gente percebe então, versículo 15, que Agar volta para a casa de Abraão e lhe dá o seu filho Ismael. Com isso também vemos aqui que Abraão nessa época tinha 86 anos. Então até aqui o capítulo 16, entrando agora no capítulo 17, nós vamos ver uma primeira parte do versículo 1 ao versículo 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor então lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, e não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Ai, gente, enfim chegou Abraão, que eu não aguentava mais confundir Abrão com Abraão. Eu falava Abraão e tinha que falar Abrão, agora chegou Abraão. Porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então até aqui a palavra de Deus, versículo 8. Nós percebemos passar então 13 anos, né? Essa história de Agar e de Ismael nascer, Abraão tinha 86 anos, e agora ele passa a ter 99 anos, ou seja, 13 anos se passam e Deus aparece novamente então para Abrão. E eu acho legal nessa aparição, como Deus também fez nas outras vezes, como Deus trata Abrão como um discípulo, como ele discipula Abrão. Isso é muito lindo, gente, e eu às vezes acho que a gente perde essa oportunidade. Nós devemos ter discipuladores, mas nós temos que entender que quando nós nos relacionamos com Deus, Ele nos discipula. Deus tem o objetivo de nos discipular. Eu confesso para vocês que eu tenho tido muitas experiências assim de Deus falar e Deus discipula, Deus traz de novo a gente para a realidade, para as promessas, para aquilo que Ele espera de nós, para a obediência. Deus é um Deus que quer discipular, mais uma vez mostrando que Ele é imanente. O que quer dizer? Ele está presente na história, Ele quer se envolver com os seus filhos, e Ele está todo momento se envolvendo com Abrão aqui. E mais uma vez Ele se envolve. Ele não vai, a gente percebe que Ele vai voltando de novo para falar das mesmas coisas, às vezes ampliando um pouco mais, falando um pouco menos, mas é sempre Deus discipulando o seu amigo. Deus tinha Abrão e Abrão tinha Deus como amigos, eles tinham um relacionamento, eles tinham uma amizade. Deus, ao se relacionar com ele como amigo, ele discipula o seu amigo. Isso é lindo e a gente não pode matar isso. Deem essa oportunidade para Deus. E para isso, como é que é dar essa oportunidade? A gente se apresentar diante dele em alguns momentos e ficar em silêncio. Começar como Abraão faz aqui e fez muitas vezes, se prostrar diante do Senhor, mas ficar em silêncio para deixar que a voz de Deus fale a nós. Isso é importantíssimo, tenham essa possibilidade. E mais uma vez Deus então se envolve com Abrão, e nesse discipulado Deus fala de 4 assuntos para ele, que a gente percebe aqui, né?
Primeiro assunto, no versículo 1 ainda, ele reforça, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E, gente, isso a gente ouve direto, que a gente sabe que Deus é Todo-Poderoso. Mas como a gente duvida dele quando as situações são contrárias? Nós vamos ver aqui nessa passagem, Abraão mais uma vez não crendo nisso. E essa é a nossa vida. Isso acontece comigo, isso acontece com vocês. A gente está toda hora falando, na igreja acontece isso. Ah, Deus é o Deus Todo-Poderoso. A gente canta que Deus é Todo-Poderoso. Mas quando a gente precisa de um ato extraordinário de Deus, a gente não crê nisso. E Deus está falando para Abraão, Abraão, eu sou o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu posso tudo. Eu posso o ordinário, eu posso o extraordinário. E a gente esquece do extraordinário, e nós vamos ver na sequência da passagem que Abraão esqueceu do ordinário. Gente, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo, ordinariamente e extraordinariamente. É um Deus que diz que faz, haja luz, a luz, haja terra, a terra. E vem a ciência falar que não, que precisa de milhões de anos, porque descobriram um fóssil que, por cálculos, eles acham que tem bilhões de anos. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, e Deus está falando isso de novo para Abraão. Creia nisso, eu sou o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto que ele trata, Abraão, por isso, ande no meu caminho segundo a minha vontade, seja íntegro. Então, sabe, você já percebeu, Abraão, que quando você faz planos e não fala comigo, olha o que que dá, Abraão. Perceba na tua história, veja o que você fez lá no Egito, veja com Ló, veja com Agar, olha o que deu, Abraão. Não, ande no meu caminho, consagre tua vida para mim, seja íntegro. E aqui que eu penso íntegro, gente, a gente tem várias situações para falar de íntegro, mas é íntegro a Deus, ser inteiro a Deus, ter essa integridade com Deus. É nesse sentido. Então esse é o segundo ponto que ele fala, ande comigo, seja íntegro comigo. Venha, eu estarei contigo em todos os teus planos. Consagre, na verdade assim, desculpa, né? A gente tem que lembrar sempre isso, que o plano maior, né, vem de Deus. Então cabe a nós, a gente sempre perguntar para Deus aonde nós nos encaixamos nesse plano. Isso é muito importante. A gente tem essa tendência, como a gente tem visto aqui com Abraão, com Sarai, né? Eles tentarem ajudar Deus de vez em quando, mas mais do que isso e mais importante é a gente saber perguntar a Deus e, principalmente, como eu disse anteriormente, se temos planos, entender se os nossos planos estão de acordo com esse plano maior de Deus, se fazem parte desse plano de Deus. Uma terceira coisa que nós vemos aqui, né, é Deus reafirmando, estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Mais uma vez, Deus dando a direção de que Deus que estabelece. Essa situação vem de Deus. É Deus que escolheu Abraão, é Deus que capacita Abraão e é Deus que tem e que estabelece essa aliança com ele. Vimos na passagem do capítulo 15, né? Lembrando que apesar de são 2 capítulos aqui na Bíblia, mas fazem mais de 13 anos que isso ocorreu. Então é um tempo muito grande. Deus está reafirmando. Cara, lembra lá quando você partiu os animais para a gente estabelecer uma aliança? Fui eu que passei, eu que estabeleço essa aliança. E aí ele fala mais uma vez da multiplicação dos seus descendentes. Eu multiplicarei muitíssimo os seus descendentes. Reafirmando Deus aqui a sua aliança com Abraão. Com isso, Abraão responde em sinal de adoração, rendição, submissão, ou seja, ele se prostra diante de Deus nesse sinal de adoração dele, de submissão, de rendição. E Deus continua então falando, mas aí ampliando os aspectos dessa aliança. Uma aliança que é estabelecida, né, na sua descendência. Ele fala aqui no versículo 4, você será pai de muitas nações, então mostrando
que Deus abençoaria Abrão, né, em relação a os seus descendentes. Aí ele faz um parênteses aqui nessa explicação e muda o nome de Abrão. No versículo 5 nós percebemos, né, que ele muda o nome de Abrão para Abraão, até que eu disse graças a Deus, porque eu não aguentava mais confundir Abraão. A gente está tão acostumado a falar Abraão, que quando a gente tem que falar Abrão, a gente se confunde. Mas até esse momento da história, o nome dele era Abrão. E Deus agora muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos, pai de multidões, pai de muitas nações. Mostrando aqui para a gente, então, que por meio da descendência de Abraão, como ele tinha falado lá, né, no versículo, no capítulo 15, lembra, no 15, no 12 também, que ele fala a história do pó da areia. Se você puder contar aqui os grãos do pó, a sua descendência vai ser assim. Lá no 15, que ele fala, sai, conte as estrelas. Se você puder contar, a sua descendência vai ser tão numerosa. Ele está reafirmando isso. Então, mostrando desse discipulado de Deus, que durante vários momentos da história, Deus está nos discipulando para trazer o seu propósito. Então, você vê, Deus não está dando algo novo para Abraão aqui, ele está renovando aquilo que ele disse no 12, renovando aquilo que ele disse no 15, renovando agora no 17, lembrando que o período de tempo aqui é maior de que 10 anos, então Deus vem discipulando o seu amigo aqui nessa verdade. No 6 ele fala algo maravilhoso, eu o tornarei extremamente prolífero. E aqui tem uma coisa importante, ele está falando isso para um homem de 99 anos, gente. Eu te tornarei extremamente prolífero. Ele não está falando para um rapaz jovem de 13, 14, de 20 anos. Ele está falando para um senhor de 99 anos. Eu o tornarei extremamente prolífero. Olha que ato extraordinário Deus está falando. E nós vamos ver na continuidade do nosso estudo de Gênesis que Abraão vai ter muitos filhos, realmente, né? E Deus está falando para um homem de 99 anos, tenha fé, companheiro, tenha fé, meu amigo, que você ainda vai ser muito prolífero. De você sairão muitas nações, de você procederão muitos reis, e a gente sabe na história, né? A gente vê na história até hoje, os reis árabes que vieram e que ainda vêm e que ainda vivem são descendentes de Abraão. Os reis israelitas são descendentes de Abraão. Desse homem, gente, saíram e saem ainda muitos reis. A Arábia Saudita tem rei até hoje. São descendentes de Abraão. Olha que promessa Deus faz para ele. No 7, ele reafirma, eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Aí tá, o ponto primordial de tudo. Ótimo, você vai ter uma descendência muito grande, da tua descendência sairão reis. Mas deixa eu te falar uma coisa, Abraão. A minha aliança com você é uma aliança eterna e vai ter um rei eterno. Procederão muitos reis, mas procederá o rei. E aqui não é expressamente dito isso, né? Mas eu estou trazendo isso para nós por causa da eternidade. E falo aqui da aliança eterna. Então, se a gente está falando... Porque assim, gente, a gente não pode esquecer. Os reis vão ficar vivos eternamente como reis? Eles serão reis eternamente? Não serão. Então, qual é o único rei eterno? E que vai reinar eternamente? É Jesus Cristo. Nós sabemos disso hoje. Então essa aliança eterna tem a ver com Cristo. E eu estou chamando a nossa atenção a isso. Por quê? Porque aqui há um ponto de controvérsia no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Os três hoje se consideram descendentes de Abraão. Nós, mesmo sendo gentios, nós mesmo não tendo descendência direta de Israel, em Jesus Cristo, somos descendentes de Abraão, porque Jesus é descendente de Abraão, portanto nós também. Então há um ponto de controvérsia aqui, porque o judaísmo ainda espera esse rei que vai vir eterno. Agora, lembra,
para o judaísmo, esse reinado eterno está ligado ao Messias. O problema é que eles ainda não têm Jesus como seu Messias. Então, assim, pensando a nível de Messias, nós e os judeus concordamos que o rei eterno é o Messias. O ponto de discórdia nosso é, nós cristãos cremos que o Messias é Cristo e o judaísmo ainda espera a vinda desse Messias. E aí o islamismo... Só que, gente, até o Islã é um dado interessante, porque o Islã tem uma pessoa que vai vir. Eles creem que no final dos tempos vai vir... Eu acho que eu esqueci o nome agora. Eu preciso até lembrar para estudar, isso é interessante, mas o Islã tem uma pessoa... Eles creem em Jesus como um profeta, eles creem em Jesus como alguém que vai ajudar, né, o Messias israelita prometido lá para ajudar esse líder islâmico no final dos tempos, mas não é Jesus. Então aqui tem um ponto de discordância, mas nós hoje já sabemos que essa aliança eterna ela é feita por meio de Jesus Cristo. E o Rei eterno que vai reinar sobre tudo e sobre todos é Jesus Cristo. E Deus está falando isso aqui para Abraão: estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. E no 8, então aqui ele está falando de uma aliança eterna, de um reinado eterno, e está falando no 8 de uma terra eterna. Toda a terra de Canaã, que agora você é estrangeiro, e Hebreus fala muito isso pra gente, né, que Abraão sempre teve essa leitura de estrangeiro, esperando a terra, a cidade que estava sendo construída, a cidade que é arquitetada pelo próprio Deus. Então, nós estamos falando aqui daquela terra que ainda virá, que é a cidade que Deus é o construtor e o arquiteto. Eu darei em propriedade perpétua para você e para os seus descendentes, e eu serei o rei deles. Temos aqui uma aplicação primária na conquista da terra prometida, e é o que Moisés está fortalecendo no coração do povo, mas a terra final, aquela terra que Deus preparou para Abraão, é a Nova Jerusalém, é o reino restaurado. E nós sabemos isso porque Hebreus fala isso, né? Que Abraão ele viveu como estrangeiro esperando essa cidade, que Deus é o arquiteto e Deus é o construtor. Então aqui nós percebemos o que Deus falou em Gênesis 12, Deus refrisou em Gênesis 15, e Deus está falando para ele de novo aqui em Gênesis 17, de uma bênção, de uma descendência numerosa, dessa questão dele ser abençoado e abençoar as outras nações, e uma terra futura que Deus daria para ele. Mais uma vez, nesse discipulado então que Deus está fazendo com ele, não está trazendo nada novo. É o que ele falou em 12, é o que ele falou em 15, repete aqui em 17, fortalecendo então esse discipulado em Abraão. E aí no 19, agora avançando, né, ele vai estabelecer essa forma de aliança. Então, Gênesis 17, do 9 ao 14. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circundados na carne. Todos terão que fazer essa marca, que será sinal de aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança, porque quebrou a minha aliança, né? Então aqui nós percebemos um ponto importante, que é como Deus estabelece essa aliança, e aqui é um ponto de discórdia também muito, a gente às vezes tem principalmente com essa questão do judaísmo, né, de a gente voltar a necessidade nossa de cristãos serem circuncidados, mas aqui Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão, e nessa aliança que ele faz, né, com ele, e ele estabelece isso para que a gente tenha um sinal, uma responsabilidade, porque ele começa nessa parte, né? Você tem uma parte a cumprir, né? De sua parte começa esse trecho. Fala, guarde a minha aliança,
tanto você quanto os seus futuros descendentes. E nós vamos ter um sinal dessa aliança. E esse sinal vai ser via a circuncisão. Então Deus pede para que ele guarde. É importante que Abraão tinha uma responsabilidade. Isso mostra, gente, que tudo vem de Deus. Mas concomitante a isso, nós temos as nossas responsabilidades, a nossa resposta. Mesmo que Deus é que nos capacite para essa resposta, e a gente vê lá que quando ele estabelece é Deus que capacita, nós temos a nossa parte. E ele fala para Abraão, guarde a minha aliança, tanto você e seus descendentes. E qual que é o sinal dessa aliança? Você vai circuncidar os da sua casa. Eu queria só fazer esse parênteses para a gente, para não achar também que nós hoje devemos nos circuncidar. Isso fazia parte da antiga aliança, por isso que a gente tem a antiga e a nova aliança. E Cristo fala isso no cenáculo, quando ele está falando com os seus discípulos. Esta é a nova aliança. Então essa antiga aliança, ela aponta para a nova aliança. Aliança agora em Cristo, no seu sangue entregue na cruz, para justificar os nossos pecados. Por isso que nós hoje não nos circuncidamos mais, porque fazemos parte dessa aliança. Nós temos novos sinais, né? Alguns falam que é o batismo. Os presbiterianos, por exemplo, eles batizam seus filhos pequenos, a Igreja Católica também, como sinal da circuncisão, uma troca, né? A nova aliança, então, o batismo é a circuncisão. Outros veem na ceia, né? Que a gente fala, Jesus fala no cenáculo, né? Este vai ser o sinal que você faz parte da nova aliança, né? Participando da ceia. Mas mais importante, essa aliança aqui, ela aponta para a aliança que vai ser feita em Cristo, e Cristo, naquele grande dia que ele se entrega por nós, em momentos antes nos fala, agora está sendo feita uma nova aliança por meio do sangue do corpo, que eu entrego em favor de vocês, para que o pecado de vocês seja perdoado. Então, por isso que nós hoje não participamos da circuncisão, ok? Então, nós entendemos que essa circuncisão era parte da antiga aliança que apontava para a nova aliança em Cristo, que foi cumprida em Cristo na cruz do Calvário. Mas aí Deus continua explicando como isso ia ser feito, né, no versículo 11, mostrando lá que tinha que fazer, né, lá no órgão genital masculino, cortar o prepúcio. Ele fala quando deveria ser feito isso, então até no 8º dia, né, você vai ser feito, isso no 12, no versículo 12, no versículo 13, e quem deveria fazer parte disso? Tanto aqueles que nascessem da casa de Abraão, seus descendentes, como também todos aqueles que servissem ali, sejam como servos, sejam como escravos, né? E isso era tão importante que quem não fosse circuncidado seria expulso, seria eliminado do povo, porque quebrou a aliança. Por isso, gente, que a gente vê o quanto isso para o judeu é muito forte, o quanto isso impactou ali a primeira igreja, né, que eles queriam que o povo fosse circuncidado, que para eles não importasse se você nasceu na terra, na casa dos judeus, se você fosse um servo, se você fosse um escravo, você tinha que circuncidar, porque se você não se circuncidasse, você não faria parte dessa aliança com Deus. O problema, mais uma vez, e até hoje em algumas igrejas a gente vê isso, o problema não é o fato, eles tinham que se circuncidar, mas isso no sentido da antiga aliança. O problema é a gente entender isso, que existiu uma aliança, que em Cristo foi renovada, uma nova aliança. E mais uma vez, Cristo fala isso no cenáculo, não sou eu que estou inventando, é Cristo que falou na ceia. O cálice da nova aliança. Então existe uma nova aliança, que nós hoje fazemos parte, né? E que Cristo então está renovando. Avançando aqui, no capítulo 17, dos versículos 15 a 22, disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não será chamada Sarai, seu nome será Sara, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis do povo. Abraão prostrou-se em rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido,
também o abençoarei, e eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um povo grande. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que lhe dará no ano que vem, por essa época, um filho. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Então agora nós percebemos que Deus direciona a promessa também a Sarai, envolve Sarai na promessa. E a primeira coisa que ele faz é mudar o nome então de Sarai para Sara, até dando que Sara seria a mãe, né, das muitas nações. O nome Sara tem a ver com princesa, senhora, né? Então a senhora das nações. Se Abraão era o pai das nações, Sara seria a mãe das nações. E isso é impactante para a gente, por quê? Porque para garantir que a promessa viria de Sara, do filho de Sara e não de Agar. Paulo vai trabalhar isso em Romanos. A gente vai estudar lá e vai ver, né? Os filhos da promessa e os filhos da escrava. Nós não vamos investir tempo agora nisso, porque nós até falamos, acho que isso em Romanos, né? E vamos poder estudar isso em Romanos. Mas o mais importante é isso. Deus está falando, não, vai ser por um descendente que virá de Sara. Então, a primeira coisa que ele faz, ele muda o nome de Sara. No 16, né? Deus fala então que ela teria um filho. Deus iria abençoar ela com fertilidade. E por meio dela, eles seriam abençoados. No 17, a gente vê Abraão se prostrar diante de Deus, mas a incredulidade mais uma vez aparecer no seu coração. Lembra que eu falei anteriormente? Deus fala para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas Abraão ri, ele pensa. Abraão ri e Sara vai rir também no momento futuro, mostrando... Isso aqui, gente, a incredulidade dele é triste da gente ver, mas é justificável, porque Abraão aqui tinha 100 anos, 99, né? E Sara 89 anos, então ele não está rindo assim de uma... Era algo que tinha que ser muito extraordinário. Era um homem de 99 anos que teria que ser pai. Era uma mulher de 89 anos que até então não tinha mostrado nenhum sinal de fertilidade, ser mãe. Então era realmente um ato muito extraordinário. É fácil eu vir aqui criticar Abraão, de falar, pô, ele riu de Deus, ele foi incrédulo, mesmo Deus tendo falado para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos entender a situação. É uma situação realmente de uma extraordinariedade muito grande. O que eu quero dizer para vocês, gente? Essa promessa de Deus e por onde ela vai seguir é um ato extraordinário. Paulo vai explorar isso lá em Romanos. Ele vai falar, gente, não era algo natural, era algo extraordinário. Isso aqui, o que estava acontecendo, o que vai acontecer, e nós vamos ver nos próximos capítulos, é algo extraordinário, é um homem de 100 anos. Nós vamos ver quando Paulo fala isso, que era um cara infértil também, mais. Abraão já estava morto aqui. Quando ele fala morto é no sentido de ser, de não poder ser pai mais, não ser fértil mais. E Sara também. Inclusive a gente vê ali que Deus fala um pouco antes, você vai ser prolífero, você vai prover muitos filhos. E olha só o que está acontecendo aqui. E Abraão, quando ele ri, então não é assim... Nós, por muito menos, rimos de Deus, das promessas que ele faz, e Abraão está rindo aqui. Mas ele esqueceu do que Deus falou no versículo 6. No versículo 5, que ele é o Deus Todo-Poderoso e que ele ia ser muito prolífero. Então, isso mostra para a gente que às vezes a gente precisa entender das ações extraordinárias de Deus na nossa vida. E é o que Abraão está resistindo aqui, né? E aí ele ainda fala para Deus, faz isso por Isaque. Que isso aconteça pela vida de Isaque. Que Isaque seja o filho da promessa, né? Mas Deus diz que não. Deus tem planos diferentes. Deus é um Deus de extraordinário. É um Deus de obras extraordinárias. E no 19 ele fala, não é por meio de Ismael. É por meio de um descendente de Sara, seu e de Sara, que vai ser a promessa eterna. E mais do que isso, eu vou dar o nome dele de Isaque. Isaque é aquele que sorriu. Eu acho que esse nome tem a ver, e nós vamos ver que Sara também riu de Deus, né? E Isaque é isso, né? Para mostrar, sabe? É
uma promessa extraordinária. A descendência vem por um filho gerado extraordinariamente. Da mesma forma que vai ser Jesus, já apontando isso para Jesus. Jesus foi gerado extraordinariamente no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Aqui nós estamos ouvindo, a promessa vem de obras extraordinárias. O teu filho vai ser concebido por uma mulher de 90 anos por um homem de 100 anos. 89 aqui na época e 99 na época, mas ele vai nascer com você com 100 anos e ela com 90. E você vai pôr o nome dele de Isaac, aquele que sorri. Vocês riram de Deus, mas vocês vão ver o que eu posso fazer. E é isso, gente. Às vezes a gente ri de Deus. Não é um riso de maldade, de jocoso, mas é um riso assim, não é possível, não vai acontecer, não dá. É extraordinário de nós, mas esse é o nosso Deus. É um Deus extraordinário. A gente vai rir dele. Nesse sentido, não pode ser, não vai acontecer. E acontece. É isso que Deus está mostrando, essa promessa vai vir de forma extraordinária para vocês. Mais uma vez, Paulo vai explorar isso lá. E é o que a gente tem que crer. E é o que aconteceu aqui. Mas Deus continua e fala, a promessa vem por esse filho, de forma extraordinária. Você vai dar o nome dele para vocês lembrarem disso. Mas fique tranquilo, porque eu vou abençoar também, porque você pediu, no versículo 20, ele fala, eu vou abençoar Ismael. A promessa é por Isaac, é pelo descendente de Sara, mas o descendente de Agar, o descendente da serva, o descendente de escravo vai ser abençoado. Por meio dele eu farei grandes nações, muitos reis também virão do nome dele. Porém, versículo 21, ele reitera, a minha aliança é com Isaac, não é com Ismael. A minha aliança vai ser com Jesus Cristo que virá de Isaac e não por alguém que vem de uma descendência de Ismael, até como os islâmicos creem hoje, né? Então só tem um caminho, uma verdade, uma vida, Jesus Cristo. E Deus aqui reforça que a descendência viria por Ismael. E ele dá um tempo aqui, né? E nesse ponto foi legal porque agora ele fala para Abraão. Ele não tinha falado até então, agora ele fala, isso vai acontecer daqui a um ano. Daqui a um ano, então, você vai ter um filho. E aí Deus se retira, e agora a gente avança então do capítulo 17, dos versículos 23 ao 27. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos nascidos de sua casa e os que foram comprados, todos os de sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com ele foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em sua casa, quanto os comprados de estrangeiro. Então, até aqui a palavra de Deus, versículo 23, percebemos que Abraão, então, obedece à ordem de Deus e circuncisa todos de suas casas. Então, ele, com 99 anos, inclusive vemos isso no versículo 24, Ismael teve o privilégio de ser circuncidado no mesmo dia que seu pai Abraão, bem como todos os de sua casa, e nós percebemos aqui servos, escravos. Então, Abraão é íntegro em obedecer 100%. Abraão faz tudo o que Deus pede. A gente vai ver na história, você fala, mas por que essa questão de integridade? Por exemplo, Saul foi ungido rei de Israel por Deus, né, por mandar de Deus. Mas, por exemplo, Saul não foi íntegro. Deus às vezes pedia algo, ele fazia parcialmente. Então ele ia lá, conquista aquela terra, e além de conquistar, você mata todo mundo. Ele ia lá, conquistava e não matava todo mundo, não matava os bois. Ele não era íntegro na sua obediência, e o seu reino foi tomado. Muitas vezes a gente obedece Deus. E Abraão, em outros momentos, ele obedeceu Deus. Então ele saiu da terra, mas ele não foi íntegro, porque ele levou Ló com ele. E Deus tinha falado, sai da casa, se separa, vem aqui, eu estou te chamando. Então ele obedeceu, mas ele não foi íntegro. E aqui não, ele está sendo íntegro. Então ele foi 100%. E eu não sei se alguém aqui não aceitou ser circuncidado, mas provavelmente se não se aceitou, foi expulso, como Deus falou, não faz parte da aliança, sai. Não vai fazer parte do meu povo. E o povo de Deus aqui era composto por quem? Por Abraão, por Sara, por seus filhos, mas também pelos servos e escravos. Olha quem faz parte do povo de Deus. Não era só Abraão. Deus não estava abençoando aqui só Abraão, estava abençoando todos que faziam parte dessa aliança. Abraão,
seus filhos, seus descendentes, mas também os servos e escravos que estavam com ele, mostrando essa abrangência. Mas eu queria chamar a atenção mais uma vez, Abraão é obediente, ele é íntegro, ele responde ao chamado de Deus plenamente em tudo. E por fim, a idade da aliança, né? Abraão ele tem essa aliança renovada com Deus com 99 anos, mostrando para a gente que nós temos essa oportunidade. Nunca é tarde, gente, nunca é tarde para a gente renovar a nossa aliança com Deus, nunca é tarde para a gente ser obediente integralmente. Abraão até aqui não tinha sido, mas em dado momento ele foi, ele volta, ele renova a sua aliança com Deus. Então é um chamado para a gente também. Às vezes a gente pode não estar sendo íntegro nesse chamado, nessa aliança, mas nós temos a oportunidade. Deus em suas misericórdias considera cada dia um novo dia e uma nova oportunidade para a gente voltar a ser íntegro nessa aliança com Ele. Então, da forma que Abraão aqui com 99 anos renovou a sua aliança com Deus, foi íntegro aqui e obedeceu a Deus plenamente, atendendo a um pedido, a uma ordenança de Deus, que nós também tenhamos isso em mente, possamos renovar as nossas alianças com Deus e possamos servi-lo aqui em obediência, cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Que isso possa também desabrochar na nossa vida e a gente possa caminhar por estes caminhos. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma passagem aí que nós pudemos se enriquecer com a palavra de Deus e que na semana que vem nós possamos estar unidos de novo aí, vivermos mais um pouco disso que Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. Eu vou orar terminando e a semana que vem então a gente se encontra novamente. Papai, obrigado por mais esse dia, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações, que nós tenhamos entendimento de quem o Senhor é, que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor pode todas as coisas, que a gente responda a isso em obediência, em integridade, e nós clamamos que o seu Espírito nos dirija para isso, porque apesar de termos a nossa responsabilidade, nós não conseguimos sozinhos, se não for por meio do seu Espírito agir em nós. Então que o Senhor haja no meio das nossas vidas e a gente possa responder, que tenhamos uma semana abençoada na sua direção, que possamos viver mais uma vez para a glória do teu santo nome. Entregamos os nossos planos, consagramos todos eles nas tuas mãos, na nossa semana nas tuas mãos, e que a gente possa, no final de semana que vem, estarmos mais uma vez presentes diante do Senhor e da tua palavra. Nós agradecemos tudo isso porque é o Senhor que nos capacita, damos toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor, que é o único digno, e entregamos esse momento nas tuas mãos, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.